aqui para ver a cara feia do professor Rogério, mais ou menos dentro desse contexto. Eu acho que eu vou aprender isso aqui. A função de remédio em geral, interação, funciona. Interação do medicamento, ação do medicamento. Vamos usar os remédios. E aí nós vamos ver que remédio, droga e medicamento são conceitos diferentes, né? Exemplo, meu amigo falando assim, ó, estou com uma dor aqui, vou lá, faço uma massagem, a massagem é um remédio, beleza? Se o cara vai lá, faz um processo de acupuntura, uma sessão de fisioterapia, é um remédio, né? Se a pessoa utiliza qualquer circunstância para tratar, aliviar uma dor, seja algo paliativo, é um remédio. Agora, medicamento, não, medicamento já é uma substância química que tem poder farmacológico, tem ação química no organismo, né? Vai ter alguma interação com algo farmacológico. E aí, o contexto de medicamento é diferente de remédio. Por exemplo, todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Os conceitos eles distinguem, né? Um do outro aí. Mas quem mais? O povo lá do fundão, os meninos lá, medicamento. O que a gente, na farmácia, o que a gente vai estudar? O que vocês têm de contexto de farmácia? Tem a parte de princípio ativo, como ele vai fazer a modificação do metabolismo para poder realizar. Então, medicamento interferindo de alguma forma no metabolismo, princípio ativo. Ele já usou um outro termo técnico, tá vendo que a gente tem termos que a gente utiliza dentro da farmácia? Ó, princípio ativo. O que é o princípio ativo? Princípio ativo, exemplo, eu tenho lá um comprimido de dipirona. A minha amiguinha veio para a aula e falou assim, não, hoje o professor não acredita que ele vai falar alguma coisa no primeiro dia, não acredita, ele vai ficar pegando uma matéria no primeiro dia. Aí ela vai sair daqui já com um monte de dor na cabeça, chegou em casa com dor de cabeça, vai tomar uma dipirona. Quando ela pega um comprimido de dipirona, ali dentro tem um princípio ativo. E quem é o princípio ativo? A dipirona. Certo? Mas aquele comprimido que minha amiguinha tomou só tinha dipirona? Não. Lá tinha excipientes, lá tinha outros componentes dentro daquela formulação. Mas os outros componentes não são princípio ativo. Quem é o princípio ativo é quem tem poder farmacológico. Para ser um princípio ativo, precisa ter poder farmacológico. E no comprimido de dipirona, quem tem poder farmacológico é a própria dipirona. Beleza? As outras substâncias são recipientes. Então você vê, na farmácia a gente usa muito contexto. A gente vai falar muito assim, a meia-vida da droga, a biodisponibilidade do medicamento, a bioequivalência daquele medicamento, o índice de depuração do fármaco, processo de perfusão do medicamento. Então esses termos é que a gente a cada dia vai aprendendo. E talvez hoje na cabeça de vocês seja algo assim que vai ficar voando, mas daqui um dia vai ser algo normal, natural. Toda hora que a gente falar, vocês já vão ligar isso a alguma coisa. Por isso que eu sempre falo assim, parece que a gente passa todo mundo sentado com a bundinha nessa cadeira, chega no final lá, eu não aprendi nada. Aprendi-se muita coisa, né? Porque o processo, ele é contínuo e parece que a gente não está aprendendo, mas automaticamente cada dia você está aprendendo um termo novo, né, um conceito novo, uma informação nova e a gente vai processando, beleza? Só que assim, só para a gente ajustar a questão da farmácia, assim, a farmacologia é o estudo dos fármacos, certo? Se a gente for pegar na palavra, parte literal mesmo, a farmacologia é o estudo dos fármacos. Só que existem outras matérias e outros conceitos que eles corroboram com a farmacologia. Exemplo, produção de medicamento. Produção de medicamento não é a farmacologia que estuda. Nós temos outras ciências que estudam produção de medicamentos. Tecnologia farmacêutica, farmacotécnica. E vocês não têm essas disciplinas. Quem estuda muito isso é quem? Farmacêutico. Então é a vida do farmacêutico. Mas só que você tem que saber, exemplo, qual é a diferença de eu pegar uma comprimido de dipirona e dar para minha amiguinha, ou pegar uma drágia de dipirona, uma cápsula de dipirona, uma solução de dipirona, um xarope de dipirona? Qual é a diferença quando eu ofereço para ela formas farmacêuticas diferentes? O que isso vai mudar na ação do fármaco? Mexe no princípio ativo, mexe no tempo, na potência, biodisponibilidade. Eu escolho a forma farmacêutica por que critério? Isso está ligado à idade, isso está ligado a peso, isso está ligado a quadro clínico do paciente, a urgência de resposta farmacológica. Então assim, ó, tá vendo?
A gente vai linkando, então existem outras coisitas mais, além de eu saber para que o medicamento serve. Por quê? Imagine o seu paciente, se ele abrir a bula de dipirona, lá não está escrito que aquilo ali é um anti-inflamatório, um analgésico, um medicamento que é utilizado, tá lá. Então, saber sobre o medicamento não é só saber como ele age, para que ele serve. Saber sobre o medicamento é saber fazer a escolha correta, saber a dose correta, o momento de entrada e retirada do fármaco, né? Saber que um recém-nascido pode utilizar, muitas vezes é diferente de um adulto. Um idoso tem uma massa incorpórea, distribuição diferente, ele passou por um envelhecimento cronológico, a gente precisa avaliar muitos fatores para administrar o medicamento do idoso. Então é tudo isso que a gente pensa. Então esses conceitos, eles fogem da farmacologia. Muitas vezes eles não estão inseridos dentro da farmácia, mas nós precisamos ter, que é basicamente o que a gente vai conversar hoje um pouquinho, sobre essas formas farmacêuticas para a gente diferenciar isso na nossa cabeça. Professor, uma pergunta, porque eu sou muito maníaca dessa matéria, uma pergunta não é normal. Mas, por exemplo, aquelas cápsulas que são vendidas, por exemplo, de melatonina, cafeína, isso entra nessa matéria ou não? Assim, depende. Exemplo, existe um nutriente, ele pode ter finalidade de tratamento ou não. Por exemplo, quando eu utilizo eu estou lá comendo uma fruta e lá tem B12, ali eu considero ela apenas um nutriente. Agora, quando eu pego a vitamina B12 para tratar anemia perniciosa, anemia megaloblástica, eu estou utilizando um nutracêutico. Ele entra mais no rol dos medicamentos. Então, às vezes, comida serve para tratar doença, às vezes. Então, o nutriente, às vezes, serve para corrigir uma determinada patologia. Aí entra um pouco na farmácia. Agora, quando o nutriente é só nutriente, tá, ou o precursor de alguma substância, ele fica na nutrição. Aí não entra muito na farmácia, certo? Por exemplo, se o paciente usa melatonina para corrigir, às vezes, uma depressão, um quadro de ansiedade. Porque às vezes a melatonina está envolvida lá dentro do metabolismo, lá, por exemplo, de serotonina. O paciente, o nutricionista aumentou o triptofano para aumentar a síntese de serotonina porque a pessoa é depressiva. Então aí é tratamento, aí entra um pouco na farmácia. Porque aí nós chamamos agora, nesse momento, o triptofano não apenas de um aminoácido, né? Nós chamamos ele de um precursor de um neurotransmissor. E aí vai corrigir um distúrbio, né, do humor. Então aí entra como medicamento. O senhor estava falando dos tipos de medicamento, cápsula, não sei o quê, e esses aí agora estão vendendo até em goma, né? Sim, aí são formas farmacêuticas, que é o que a gente vai colocar, e eu vou colocar no quadro, você vai entender bem. Tá? Então, assim, exemplo, até comprimidos, né? Exemplo, a gente fala toda vez assim, um comprimido, mas a gente tem mais de 10 tipos de comprimido diferentes. Você, como médica, você vai escolher, às vezes, qual que você quer que seu paciente tome. É um comprimido sublingual? É um comprimido efervescente? Você vai utilizar um comprimido convencional de liberação normal? Ou você quer que um comprimido seja liberado apenas lá no intestino, passa pelo estômago e um comprimido de liberação interna? Ou não, você quer que um comprimido seja liberado de 2 porções diferentes? Aí nós temos comprimidos de liberação estendida. E vocês já tomaram tudo isso e não sabem porque vocês nunca leram. Só colocaram na boca, pegaram água, tomaram errado um monte de vezes também, familiares de vocês. Por quê? Porque a gente às vezes não lê. O médico, infelizmente, às vezes atende o paciente correndo e também esquece de explicar como utilizar. E se o farmacêutico na farmácia não falar, a casa cai, certo? A pessoa toma o medicamento errado. Tranquilo? Mas é isso aí. Anotem no caderninho de vocês, para nós conversarmos agora, um tema importante que é as formas farmacêuticas. Lembrando que isso aqui é um tema de suporte, tá? Não necessariamente é um tema de prova, nada disso. É um tema que vocês vão precisar para entender as coisas que eu vou falar durante o ano. Mas não necessariamente é conceito de farmacologia, tá? É para você poder olhar. Pessoal, fazem aí um exercício nas mãos para depois vocês tá todo mundo com a mãozinha, né? De férias ainda.
Professor, na sua matéria também vai ser estudado, por exemplo, a consequência do excesso de tal medicamento. Entra nessa parte. A gente vai citar outras coisas, tá? Mas assim, quem estuda mesmo a superdosagem, drogas, os excessos, mais assim, de profundidade é a toxicologia. Ali é uma outra matéria. Quando a gente aguenta, a gente aguenta mais 3 horas. Agora, quando vocês começam a dormir, aí a gente diminui um pouquinho. Vocês estão animados hoje, não? Não. Misericórdia. Eu tinha começado a cuidar, mas talvez eu tenha que ter uma amiga. Porque a amiga era mais. Poderia não ter sido. Só que de médico da família comunidade. Fazia nesse pra isso. É mesmo do ano passado, vai ser desse, vai ser do ano que vem também. Bateu. Já que esse curso da estresse, você está fazendo ombros. Bem pouquinho. Pra enxergar. Você está gravando? Você grava? Legal. Ajuda pra tudo. Fiz ajuda pra cá. Ainda não cheguei lá, tô chegando agora. Farmácia é muito importante mesmo. Ainda mais se você vai trabalhar junto com essas coisas. Que é só medicamento.
Quem gosta de bioquímica, pessoal? Da matéria? Quem gostou de bioquímica? Maria, biomédica. Nem biomédica. Ninguém gosta de bioquímica? Não. Qual matéria complicada? A gente só teve bioquímica. Ah, então eu tenho uma má notícia para vocês. Nós vamos precisar um pouquinho às vezes dela. Quem gosta de física? Fisiologia. Fisiologia também. Só não gostei da tradução. Da Sabe fisiologia. Microbiologia. Ai, microbiologia. Nós vamos falar de antibióticos. Tá. Assim, pessoal, essa base ela é muito importante. Assim, essas bases de vocês, os conceitos que vocês têm. Por exemplo, nós vamos falar de anti-inflamatórios, dor e inflamação. Então a gente precisa saber como é que é a sinalização de dor, quais são os neurotransmissores que estão envolvidos no processo da dor, quais são as substâncias inflamatórias que medeiam a dor, cascata da inflamação, qual é a função do GABA, da glicina. Então, exemplo, toda classe que a gente for estudar alguma coisa, a gente sempre vai precisar da física, da bioquímica. Quer dizer, vamos falar de fármacos que agem sobre o sistema cardiovascular, vamos falar de captopril. Você tem que saber o sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? Você vai falar de um beta-bloqueador, você tem que saber o que é sistema simpático e parasimpático, você tem que entender quem são os neurotransmissores envolvidos e os receptores. Então, sempre nós vamos resgatar esses conhecimentos. Então, é questão básica. Por isso que eu estou falando, professor, eu não gosto. Vamos ter que gostar esse semestre, né? Tem que, certo? Tem que aprender a gostar. Fala, professor. Aquele SF, o XRBD, eles são conhecidos pelas iniciais mesmo? Ou é alguma Sim, outra senhora. palavra? Essas iniciais eu vou explicar para você, tá? Explicar para vocês bonitinho cada detalhe. Gente, ó, vamos lá todo mundo aqui para vocês compreenderem bem o contexto. Professor, aquele uso externo e a liberação modificada é continuação do É continuação do sólido, assim, dos comprimidos ali, tá? Quer dizer, comprimido nós temos convencional, dispersivo, sublingual, efervescente, mastigar, vaginal, uso externo e liberação modificada. Coloquei alguns, não são todos, só para vocês verem que é um mundo grande e nós vamos viver nesse mundão aí durante esse ano, tem muita coisa. Agora assim, ó, ali nós temos um tema chamado formas farmacêuticas, que eu coloquei para vocês, né? Formas farmacêuticas. O que são formas farmacêuticas? São apresentações de medicamento. Como o medicamento é apresentado, certo? Então, toda vez que você prescrever, vamos formular uma prescrição aqui. Qual é o seu nome, meu amigo? Eduardo. Vamos fazer uma pressão do doutor Eduardo. O doutor Eduardo está atendendo o Rogério, o professor Rogério foi lá no consultório do Eduardo, que eu sei que ele é top, foi meu aluno, cara fera, certo? O Eduardo falou assim, ó, vou prescrever para você um medicamento de uso oral. Quando o Eduardo vai lá e já estabelece isso na pressão dele, o Eduardo, dentro da anamnese, ele fez toda a parte semiológica, toda a parte química, ele entendeu que para mim seria mais cômodo usar o medicamento pela via oral. O Eduardo decidiu isso, certo? Baseado na minha clínica. Porque se eu tivesse uma situação de urgência, o Eduardo poderia colocar assim, ó, intramuscular, endovenosa, uma via parenteral. Mas o Eduardo usou oral porque ele acha que a oral é adequado para o quadro clínico. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é via de administração. Aí o Eduardo vai lá e escolhe o primeiro medicamento. Eu estava lá com a cefaleia, muita dor de cabeça e tudo mais, o Eduardo achou muito interessante passar lá uma danada de uma dipirona. Aí o Eduardo, ele pode colocar assim na descrição, dipirona, princípio ativo, com o nome do princípio ativo. Ou o Eduardo pode colocar um nome comercial, exemplo, Anador, Dipmed, Novalgina, que também são dipirona. Só que quando utiliza esse termo, o Eduardo se recorreu a um nome comercial, a um nome de marca do medicamento. Quando o Eduardo vai lá e coloca assim, ó, dipirona, o Eduardo está prescrevendo o princípio ativo. Beleza? Quando o Eduardo fala assim, ó, captopril, o Eduardo está falando do princípio ativo. Quando ele coloca assim, ó, capotem, ele está colocando o nome comercial de um laboratório X. Exemplo, Anador, laboratório BED, tá entendendo? Então, cada nome. Exemplo, o Eduardo colocou lá para o professor Viagra. Não quer dizer que o professor está precisando, mas ele colocou lá. E aí, quando coloca esse termo, aí todo mundo conhece quando fala do Viagra. E o Viagra é de qual laboratório? Da Pfizer.
Agora, se o Eduardo ele quiser prescrever pelo princípio ativo, ele coloca assim, ó, citrato de sildenafil. Estão entendendo, pessoal? Então são esses conceitos que a gente vai colocando na cabecinha e vai ajustando. Só que assim, ó, nenhum médico tem qualquer restrição para prescrever de uma forma ou de outra. É livre, certo? Então você tem a liberdade para prescrever, seja pelo nome de marca, seja pelo princípio ativo. Então é a liberdade que o médico tem para promover essa prescrição. Porém, na faculdade, nós não conseguimos falar nem de todos os princípios ativos, quanto mais de nome comercial. Então essa é a grande dificuldade que nós, pobres mortais, vamos ter na nossa prática quando a gente sair do mercado. Porque são tanto nome comercial de medicamento que você nunca que vai lembrar todo mundo. E aí, dia após dia, dentro da sua especialidade, você sempre vai se adequando ao nome dos medicamentos. Mas o que é interessante para nós aqui na academia, na faculdade? Princípio ativo. Então aqui nós não vamos ficar falando de anador, nós vamos falar de pirona. Nós não vamos ficar falando de Viagra, nós vamos falar da sildenafila. Não vamos ficar falando lá do Captopril, nós vamos falar do Captopril. Beleza? A gente sempre vai princípio ativo. Então, ó, vamos lá, ó, via de administração, princípio ativo do fármaco. Agora, aí o Eduardo vai lá, coloca assim, uma caixa, aí ele vem aqui, ó, um comprimido. Quando o Eduardo faz assim, ó, um comprimido, o Eduardo agora escolheu quem, gente? A forma farmacêutica. Porque o Eduardo poderia colocar aqui, ó, dessa forma assim, ó, 30 gotas. Quando ele faz isso, ele já não está mais aqui, ó, não está mais na sólida, ele vem aqui para a líquida e o gotas é uma solução. Então ele escolheu uma forma farmacêutica, líquida, solução, ele colocou lá gotas. Quando ele vem assim, ele coloca aqui o Eduardo, ó, não, o professor Rogério, ele é um cara legal, foi meu professor, gente boa, eu vou prescrever um negócio que tem um sabor bem legal para ele, que é o xarope. Ele coloca assim, ó, 10 ml. Ele foi lá, ó, escolheu a forma farmacêutica, líquida, mas não escolheu a solução. A solução não é ruim de pirona, a gente é magro pra caramba. E eu sou um cara legal. Ele falou, não, o professor Rogério pode fazer carteira. Vou colocar lá o xarope. Você está entendendo que a gente tem um monte de opção dentro do mesmo princípio ativo, ó, dipirona comprimido, dipirona solução, dipirona xarope. Vamos dizer que é um bebezinho, que o Eduardo é pediatra, e esse bebezinho está saindo do hospital, está tendo alta, mas ele esporadicamente ele ainda está tendo vômito, né? E aí o Eduardo pensando no vômito, caramba, se eu fizer xarope, ele pode vomitar, vai perder a absorção, né? Se eu faço solução amargo, pior ainda. Se eu faço parenteral, ele é um bebezinho, vai ter que ter alguém técnico lá para ficar aplicando nele, vai ficar judiando o bebezinho. Vou fazer supositório. Então, um supositório de dipirona, o professor tem supositório de dipirona? Tem, certo? Então nós temos uma amplitude, tá entendendo, de formas farmacêuticas para o princípio ativo dipirona. E eu escolho, eu faço essa opção de acordo com o quadro clínico do paciente. Quem decide isso é o quadro clínico do paciente. Por isso, quando eu vou lendo assim, ó, o quadro clínico do paciente, foi admitido na UPA, o paciente está desacordado, o paciente entrou no coma, tá, opa, já sei que é via oral ali, já foi. O paciente não está acordado. Então eu já penso na via parenteral. Será que eu tenho dipirona intramuscular? Será que eu tenho dipirona endovenosa? Será que eu tenho outra via? E aí eu vou atrás. Tranquilo, gente? Sim ou não, pessoal? Sim. Os meninos lá do fundão, show de bola? Beleza? Então tudo que nós estamos falando aqui são o que, gente? Formas farmacêuticas. Professor, mas eu não sou farmacêutico, não tem nada a ver. Gente, na farmacologia a gente usa um termo farmacêutico, um monte de trem. Porque o farmacêutico é um ser que ama droga, ele vive disso, tá entendendo? Então os conceitos sempre intermeiam alguma coisa farmacêutica. Mas o contexto de medicamentos não é restrito ao farmacêutico, vai para o médico, enfermeiro, um monte de gente estuda medicamento, tá? E essa parte das formas farmacêuticas vocês têm que saber. Porque quem prescreve medicamento, pessoal? Médico. O médico.
Então imagina, ai meu Deus, eu prescrevi lá um medicamento lá, mas assim, eu escolhi qualquer um daquele, não é no rol, sabe? Você tem que saber as diferenças para você poder montar a sua prescrição. Você não precisa saber como é produzido, você não precisa saber como produz, isso aí é problema do farmacêutico, mas você tem que saber qual é a diferença. Se eu escolhi o xarope e a solução, qual é a diferença farmacotécnica entre os dois? Exemplo, diabético é legal um xaropezinho? Não, tem muita sacarose, né? Então não é legal para ele um diabético xarope, tá entendendo? Então assim, no elixir, qual que é a diferença do elixir para o xarope? O elixir tem álcool, né? Vai álcool na formulação. Então essas diferenças é interessante que vocês tenham esse conhecimento, beleza? Professor, no caso supositório ali naquele quadro, ele seria semissólido. Sólidos, líquidos, semissólido. Aqui eu coloquei só o sólido mesmo, por enquanto, para a gente dar o exemplo. Aí eu fui fazendo uma contextualização prática aqui com o Eduardo, aqui, só para a gente ver que dentro do mesmo princípio ativo, a gente pode ter várias formas farmacêuticas diferentes. Mas, exemplo, quando a gente fala de sólido, líquido e semissólido, é em relação mesmo à consistência de matéria mesmo, né? Tudo que for sólido, por exemplo, comprimido, drágia, cápsula, vem nos sólidos. Tudo que é líquido, xarope, solução, elixir, vai nos líquidos. E o semissólido, pomadas, creme, géis, supositório e assim por diante. O que seria de uso dispersivo? Eu vou explicar cada um agora aqui para vocês. Beleza, gente? Ficou clara essa introdução aí? Tá? Então você vê, olha o leque de opção que vocês têm. Então é um leque gigante. Vamos dizer lá em relação aos comprimidos. Ó, nós temos vários comprimidos diferentes. Vou tentar recapitular na vida de vocês diária, que vocês já ouviram falar alguma vez de algum deles, tá? E talvez muitos, aí a grande maioria desses comprimidos, talvez vocês já tiveram contato. Exemplo, comprimido convencional. O comprimido convencional é aquele comprimido como se fosse o básico, né? O mais simples, o mais comum. Que é aquele comprimido que quando você pegar nele e começar a fazer atrito sobre ele vai começar a se desmanchar, né? Ele pode ser mais duro, menos consistente, menos duro, mas ele vai se desmanchando. Ele não tem nenhum tipo de revestimento, ele não tem nada envolvido a ele realmente é um pó que foi comprimido, por isso que é comprimido o nome dele. O comprimido ele passou por uma compressão. Lá na indústria nós colocamos uma máquina e aí eu coloco uma forminha, coloco um pó dentro. Aí eu venho com essa forma e comprimo ela. E aí por isso que eu uso o termo comprimido. Tá? Ele sofreu uma compressão. E o convencional é aquele que não teve nenhum tipo de revestimento, nenhuma tecnologia agregada para mudar a consistência, nada dele. Tá? Então ele é dessa forma. Ele pode vir sucado ou não. O que é suco, professor? Suco para mim é o Del Valle lá. Suco é aquele da fissura, né? Que tem no meio do comprimido. Não tem lá alguns que vem assim? Uma linhazinha bem no meio, você fala, aqui que é para meter a faca e partir ele. Na verdade, esse suco, na verdade, é um indicativo mesmo, tá? Mas assim, partir comprimido é um contexto discutível, né? Comprimidos são produtos acabados com concentração definida. O certo é não partir, não triturar, não amassar, não fazer nada. Do jeito que ele está íntegro, você administrar. Professor, por quê? Vamos dar um exemplo. De novo o Eduardo, né, que é o escolhido para Cristo hoje, o Eduardo vai lá e mete a faca aqui. Eduardo, por exemplo, imagina que nós temos 50 miligramas aqui de captopril. Quando o Eduardo meter a faca aqui, pessoal, será que vai ficar 25 miligramas certinho aqui, 25 miligramas certinho aqui? Será que vai? Será que o Eduardo é tão habilidoso assim com a faca lá, ele vai... Não, ele vai meter a faca, pedaço quanto é canto, ele vai sair catando e vai pegar uma parte e toma outra, né? Então vai ficar legal. Então, exemplo, o Eduardo toma 30 miligramas aqui e à noite ele toma 20 miligramas aqui. Isso para farmacologia é uma porcaria. Por quê? No organismo do Eduardo, toda vez que ele toma medicamento, existe um negócio chamado curva cinética. Né? Ele sai lá de uma concentração zero no sangue, faz um pico de concentração, depois metaboliza e excreta essa droga. Toma outra dose e faz tudo de novo. E isso vai embora. Dentro de uma meia-vida da droga estabelecida, faz esses picos e declínios. Para que ele possa ter efetividade de tratamento, a gente precisa ter uma maior linearidade possível aqui. Porque senão ele fica tendo assim, ó, subdosagens, superdosagens, subdosagens, superdosagem. Então, se for um antibiótico, vamos dar exemplo, nessa subdosagem, eu estou dando a probabilidade de uma resistência bacteriana,
de não ter efetividade esse tratamento. Se for um medicamento para dor, eu estou dando nesse momento a possibilidade de voltar a dor do Eduardo. Se for anticoncepcional, depois de 9 meses a gente vai ver o resultado desses problemas aí, certo? Então assim, eu preciso entender que na farmacologia eu preciso manter uma concentração sérica desejável daquele medicamento. Isso foi estudado lá na indústria, padronizado dentro daquela formulação. Quando eu mexo nisso, ou eu médico não vejo algum fator que interfere sobre isso, eu posso estar trazendo um tratamento para o paciente que não vai ter nenhum tipo de eficácia, não vai ter efetividade nenhuma, tá? Então, a gente precisa entender muito bem. Então, triturar comprimido, partir comprimido, passar um comprimido através de uma sonda diluído em uma solução, tudo isso são invenções que nós, pobres mortais, gostamos de inventar, mas a maioria das vezes não fica muito legal, tá? A gente perde o controle sobre aquilo. Então, qual que é a intenção, professor? Nós temos formas farmacêuticas de dose ajustável. Exemplo, professor, solução. Uma gota, X miligramas. 2 gotas, Y miligramas. 3 gotas e assim por diante. Então, eu consigo ajustar a dose sem precisar o quê, gente? Partir. Porque a solução não é uma concentração ali acabada. Eu tenho aí espaço entre quantidade de gotas para ajustar uma dose. Num xarope, do mesmo jeito, 1 ml, X miligramas, 2 ml muda, então consigo ajustar. Comprimido não. É aquela concentração, Por isso que eu tenho, exemplo, captopril de 25 miligramas, de 50 miligramas. Eu tenho lá hidroclorotiazida de 12,5, 25, 50, várias concentrações diferentes, justamente para não precisar partir. Tranquilo? Quando ao invés de partir, por exemplo, o médico exertou para tomar 40 miligramas e for tomar 2 de 20, também vai ter um pouco de absorção, vai mudar um pouco. Agora, se o médico fez essa escolha porque não tinha alternativa, é até considerável. Mas quando você toma 2 comprimidos ao invés de 1, muda sim a absorção. Porque, exemplo, quando você tem lá um comprimido só, a forma que ele se dissolve é outro jeito. Quando você tem 2 de 20, eles vão ter tempo de absorção diferente, tá? Mesmo sendo tomado igual. Então você vai mudar um pouquinho de cinética. No final, você vai tentar alcançar as 40 miligramas, não tem problema. Mas assim, o médico tem que ter ciência disso. Não é legal o paciente ficar fazendo isso por conta própria. E também tomar cuidado com o tipo de comprimido que o médico prescreveu. Se você, exemplo, o médico prescreveu lá um XR e você comprou lá um convencional porque não tinha na farmácia, vai dar tudo errado, tá? Eu vou explicar por quê, tá? Beleza até aqui, gente? Show de bola, Eduardo? Claro? Então vamos lá, ó. Então, convencional, né, ele simplesinho assim, é o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, tá? A família de vocês, todo mundo aí é o que a gente mais utiliza. Dispersível. Gente, está lá na caixinha escrito, só que a gente não lê, é normal, a gente não lê nada na nossa vida, né? Então, exemplo, tem uma caixa assim, beleza? Vamos lá colocar um medicamento que vocês conhecem, nimesulida. Todo mundo já ouviu falar da nimesulida, anti-inflamatório, muito usado hoje. A gente tem lá a nimesulida, que é um anti-inflamatório legal, 100 miligramas, certo? Lembrando que aqui é o princípio ativo, aqui é a concentração, tá? E aí lá no rodapé tá assim, ó, comprimido dispersível. Eu amo comprimido dispersível. A maioria dos medicamentos que eu tomo só tomo comprimido dispersível. Ah, porque se você estudou a farmacologia já ajuda, né? Com certeza. Eu sei que o comprimido dispersível ele vai agir bem mais rápido que o convencional. Por quê? Eu pego lá um copinho de água, jogo esse comprimidinho lá dentro e ele vai dissolver. Não é efervescente, né? Não é aquilo lá não. Tá? É normal, ele é um comprimidinho, você vai ver que ele começa rapidinho, ele vai se dissolvendo. Professor, eu posso pegar o convencional e fazer isso? Não, você fez besteira, não vai adiantar nada, ele vai ficar duro ali umas 2 horas. Vai demorar, porque ele não foi feito para isso. Toda vez que eu mudo isso aqui, gente, eu mudo os recipientes, eu mudo a forma de liberação. Eu coloco outros recipientes justamente para favorecer isso. Então não adianta você querer mexer, não vai dar certo, tá? Então tem que ser dispersível. E rapidamente ele se dissolve, não demora 1 minuto, ele já se dissolveu todinho. Você colocou no copo, ele dissolveu. Professor, qual que é a intenção? Acelerar o processo cinético.
que é o nosso primeiro conceito da farmacologia que a gente vai estudar, que para mim é o mais importante, é a base da farmacologia. Se o cara não sabe cinética, ele não sabe nada de farmácia, tá? Porque, o que acontece? Eu tenho que saber que, se eu estou tomando um comprimido convencional, ele vai chegar lá no meu estômago ou no intestino, ele vai ter que conhecer, ele vai se desintegrar, começa a dissolver para depois ser absorvido. Quando eu pego um comprimido, coloco um copo de água e tomo ele já na forma líquida, ele já rapidinho está disperso e já absorve. E aí eu ganho tempo de cinética. Então, para uma pessoa que está sentindo dor, se eu falo assim, a sua dor, agora você vai ter 30, 40 minutos, você vai rapidinho na frente do outro para você cessar a sua dor, né, para gerar uma analgesia. O cara não vai querer? Claro que vai querer. Tá? Então, o dispersivo ele traz uma resposta mais rápida, ele melhora a questão de absorção. Tá? Então, por isso que a gente usa bastante medicamentos para dor, anti-inflamatórios e analgésicos de uma forma dispersiva, justamente para acelerar esse processo. Professor, mas se eu quiser acelerar mais ainda, aí você utiliza parenteral. Aí a gente vai para a via parenteral. Mas quando eu não quero usar, o Eduardo é o médico de consultório. E aí, normalmente no consultório, o médico não fica passando muito medicamento parenteral, gosta de usar a via oral mesmo. Aí o Eduardo não quer usar parenteral, mas ele quer acelerar o máximo que ele pode pela via oral. Ou ele vai usar um sublingual, ou ele vai usar um dispersivo, que são os mais rápidos, fora do convencional. A cápsula seria qual desses? Nenhum desses. A cápsula é um outro conceito. Porque a cápsula é aquele que vem duas cores, né, compridinho assim, certo? E tem a tampa e o corpo, né? A cápsula é um outro conceito, é também sólido, tá? Mas é outro conceito. Aí a gente tem assim a cápsula dura e a gente tem a cápsula mole, que é aqueles ômega. Quem já tomou ômega? Tem aquela que é maleável? Aquilo é uma cápsula mole que a gente chama, né? Mas é cápsula também, tá? Beleza, aqui no dispersível, show. Professor, agora eu vou dar um negócio. Será que algum dia passou na minha vida que eu comprei esse trem, tomei, coloquei na boca normal e tomei? Com certeza, isso é fato, tá? Então muitas vezes o médico passou. Agora vem uma situação que eu sempre falo para os meus queridos alunos. O médico, tá? Por mais que você tenha 100 mil cabecinhas para atender no consultório, gente, tem que dar atenção no paciente. Principalmente se ele for idoso. Se você não der essa atenção e explicar, vai tomar errado. Vai perder resultado farmacológico. Vai perder resultado farmacológico, foi tudo por agolagem. Certo, amiguinha? Qual o seu nome mesmo? A Mariana. A Mariana já passou algum curso, alguma coisa que fica no rosto, né? Então a Mariana, vamos dizer a Mariana. A Mariana é médica top. Foi lá, fez anamnese, parte clínica, pediu os exames, tudo bonitinho, fechou o diagnóstico do paciente, acertou, pá. Diagnóstico fechado. Foi lá, prescreveu o medicamento, fez a pressão dela perfeita, a pressão tudo bonitinho, só que não explicou bem o paciente. O paciente tomou tudo errado. O que adianta? Não vai ter resultado. O que você, como médico, espera no final? O seu paciente melhora, que ele evolua bem, que tenha um bom prognóstico, que ele, né, tenha lá uma boa adesão ao tratamento, que dê tudo certo. Então, se ele não tomou o medicamento errado e deu tudo certo, vai voltar no seu consultório do início. E ainda vai gerar o que agora na cabeça da Mariana? Um ponto de interrogação. Caraca, eu errei o diagnóstico? Prescrevi o medicamento errado? Não, o paciente só não tomou certo. E aí, às vezes, ela não vai nessa linha de pensamento, se ele tomou ou não tomou certo. Mas como farmacêutico, a gente na farmácia pega muito. Já peguei paciente tomando um medicamento triplicado. Foi no médico e prescreveu o nome comercial. Foi no outro, prescreveu outro nome comercial. Foi no outro, prescreveu o princípio ativo. Para ele era 3 medicamentos diferentes. Um era da caixinha roxa, o outro era amarelo, um era Palmeiras, o outro era São Paulo, o outro era Flamengo. Aí ele foi, pegou os 3, tomando. E aí o paciente passando mal, todo intoxicado no medicamento. E o seu José, o que está acontecendo? Tá, meu filho, tomar, não sei o que, o cara ligou no médico, ele disse, acaba de me matar, meu filho. Tá, não sei o que. Chega lá na farmácia. Ele não faz assim, traz lá a sacolinha de medicamentos. Vai semanalzinho lá na casa dele e busca tudo. Quando eu jogo lá em cima do toque, quando eu vou olhar, misericórdia. Né? Tá comendo 3 propanolol diferentes, beta-bloqueador. Né? Não sei, tá vibrado de cardíaco. Aí, parar e chamar ele embora, tá ali. Então, assim, tudo isso porque os colegas médicos não estavam tendo interação, nenhum estava acompanhando o que o outro estava fazendo, o coitadinho não tem conhecimento, às vezes não tem ninguém profissional de saúde na família para dar uma olhada, e estava fazendo tudo errado. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, certo?
E, principalmente, ler o rodapézinho que lá sempre vai estar falando. Professor, se tiver escrito só comprimido, é convencional. Professor, se for dispersivo, vai estar dispersivo. Se for efervescente, vai estar efervescente. Tá? Sempre vai estar informado. Esse dispersivo, se eu não tomar ele diluído na água, é diferente? O que você ganha com o dispersivo? Ele é um pouquinho mais caro. Porque tudo que a farmacotécnica muda, agrega alguma coisa, o medicamento fica um pouco mais caro. O que o paciente ganha com o dispersivo? Tempo de ação mais rápido. Se você coloca ele normal, ele vai demorar um pouco mais. Então você tira a característica básica dele. Então você acaba perdendo o começo primordial dele. Está entendendo que é ter essa absorção mais rápida, tá? Sublingual. Sublingual é muito importante e na cinética nós vamos falar legal dele, porque, exemplo, quando eu uso o sublingual, eu, além de acelerar o processo, eu coloco sobre a língua, aqui tem bastante vasos, cai nos vasos de grande calibre, bum, já vai para a grande circulação e rapidinho é distribuído pelo corpo. Show! Isso aí fica, né, até um raciocínio bem lógico para a gente fazer. Só que ele tem uma outra vantagem, ele não passa pelo mecanismo de primeira passagem. E aí precisa anotar tudo isso, que nós vamos conversar isso com calma, tá? Lá na cinética. Metabolismo de primeira passagem nada mais é que aquela circulação interhepática. Quando o medicamento é administrado por via oral, ele não vai para a grande circulação de veias, né? Ele entra na circulação interhepática, é biotransformado no fígado, para depois ir para a grande circulação. Só que nesse processo de biotransformação hepática, uma parte do medicamento é biotransformada e é inativado. E aí você perde um pouco do efeito farmacológico do mecanismo de primeira passagem. Quando você faz sublingual, não passa por esse mecanismo. Então toda a porção ali do medicamento já vai para a grande circulação, você ganha potência. Então você não ganha só tempo, você ganha potência também. Tá? Então o sublingual também é uma opção legal. E aí nós temos alguns anti-inflamatórios, alguns medicamentos para hipertensão que a gente usa sublingual, certo? Então nós temos aí diferenças relacionadas. O efervescente é muito comum a vitamina C, né? Ela é bastante utilizada, também precisa utilizar correto, tem gente que nem espera, né, se dissolver, já toma. O interessante é você esperar toda a dispersão dela também. Mastigável é justamente que às vezes eu quero uma ação gástrica, às vezes não só entérica, eu quero que o medicamento já esteja todo trituradinho, chegando já no estômago, ele todo degradado. E aí eu coloco ele na forma mastigável, porque a melhor porção de absorção às vezes é no estômago, ou a ação que eu quero do medicamento está no estômago. Então eu já quero ele ali todo disperso ali. Aí a gente tem alguns antiparasitários, exemplo, o albendazol bem mastigável. E aí, óbvio, por ser mastigado, lá na farmácia, o farmacêutico ele melhora as características de sabor do medicamento, para a pessoa conseguir, né, aderir ao tratamento. Então coloca um sabor, por exemplo, você olhar uma caixinha de albendazol, que é um antiparasitário, você vai ver lá, sabor laranja, sabor não sei o quê, que é um comprimido que vem com um sabor para melhorar essas características. Alguns não conseguem mascarar tudo não, pessoal, dá uma melhoradinha. Exemplo, Noripurum. Alguém já viu o medicamento Noripurum, que é ferro, né? Então, exemplo, o paciente tem uma anemia ferropriva e aí o médico escolhe um comprimido mastigável de Noripurum, né? Como você mascara a característica organolética de sabor do ferro? Não tem como, ele realmente é horrível, né? E aí você dá uma amenizada, mas ele continua ali com um sabor meio desagradável, o paciente vai reclamar um pouquinho. Professor, não entendi o do efervescente, de qual o benefício dele ser efervescente? Por questão de absorção também, normalmente eles têm absorção gástrica, então assim, você quer já ele na fase líquida, tá? E aí ele é feito na forma de efervescente porque garante mais a estabilidade dele. Você pode ver que o tubinho, né, que quando você compra um medicamento efervescente, ele é bem protegido, tá? Porque muitas vezes luz, água, tudo interfere na ação dele. Por exemplo, a vitamina C, se você deixar um comprimido de vitamina C aqui na mesa e você vir aqui para tomar à tarde, a luz aqui você vai jogar fora. Se você chegar como médico no hospital e seu paciente estiver tomando vitamina C através de um equipo, através de um cateter, seja o que for, e não for fotoresistente, pode pedir para parar, porque a vitamina está indo embora, está tudo degradada pela luz. Não pode. Certo? Então por isso que ela vem bem protegida. Gente, aqui embaixo vaginal, existem comprimidos vaginais também. Não confundir com o óvulo. Existe óvulo vaginal e existe comprimido vaginal. São duas coisas diferentes. O óvulo parece uma cápsula gelatinosa.
O comprimido é mais no formato de comprimido mesmo. Então, para uso vaginal também, tá? Uso externo, acho que vocês não vão lembrar. Todo mundo aqui muito jovem. Mas, exemplo, o pessoal antigamente gostava bastante de usar, quando a criança tinha catapora, aqueles comprimidinhos roxos. Aí jogava na água, aí ficava aquela água roxa, dava um banho no menino lá para a catapora. Porque ele é cicatrizante mesmo, né? Para ele não pegar água de potássio. Então ele é um cicatrizante. Quem lembrou é porque você está bem velho. Já não é sinal que você está na terceira idade, certo? Hoje eles vêm mais em sachê, não vem tanto comprimido, né? Mas é para uso externo, eu não posso tomar. Por isso que é comprimido de uso externo, um comprimido que eu não posso usar pela via oral, tá? Via oral é tóxico. Coloquei outro aqui que é o de liberação modificada. Gente, esse é o mais chatinho, mas preste atenção nisso aqui. Cara, eu acho engraçado. Tem médico que não sabe isso aqui. Tem farmacêutico formado que não sabe isso aqui. Não lê, não se informa. E aí não lê o certo a respeito e acaba fazendo besteira. Mas antes de falar desse, eu vou falar de outro aqui que é importante, eu não coloquei, que é o revestido. Vocês já viram alguns comprimidos que ele é bem lisinho? Parece que ele tem algo, parece que ele foi revestido com alguma coisa, assim, ele fica brilhando, né? Você olha lá, assim, ele está todo... É porque ele sofreu um revestimento. Por que acontece isso com ele? Às vezes tem um princípio ativo que com ácido clorídrico é inativado. Por exemplo, eu administro o medicamento, chega lá no estômago, o ácido clorídrico vai e inativa a droga, ioniza ela, vamos dar um exemplo. E aí ioniza e aí ela não consegue ser absorvida, porque toda substância ionizada vai ter dificuldade de perfundir membrana, tá? Então você vai perder em absorção. Aí o que a indústria farmacêutica faz? Coloca um revestimento em volta. O medicamento passa íntegro pelo estômago e começa a ser dissolvido apenas no intestino, que é um pH diferente. E aí ele é a gente chama assim, comprimido de liberação entérica, né? E normalmente ele vai ser liberado só no intestino. E por que é feito isso? Por questão de absorção, para ajudar na absorção. Não adianta eu administrar algo que não vai chegar onde eu quero. Todo medicamento tem um alvo farmacológico, ele tem que se ligar a algum trem no nosso corpo, né? Exemplo, eu uso lá um beta-bloqueador, propanolol, ele vai se ligar no receptor beta no coração. Ele vai se ligar no receptor beta 2 no pulmão. Não sei onde ele tem que chegar. Se ele não chegar lá, vai adiantar alguma coisa? Não. Né? Se eu usei a dipirona, que a gente falou, tem que ligar lá na citoxigenase. Tem que inibir a formação de prostaglandina. Se não fazer isso, não adianta eu tomar a dipirona. Então o medicamento ele tem que chegar no alvo dele. Então eu tenho que fazer de tudo para que ele chegue no alvo dele. Se não chegar, gente, não adianta. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Tá? Então o dispersivo é importante. E aí você percebe que se eu estou falando que ele tem um revestimento, exemplo, comprimido revestido. Se eu for partir ele, eu vou quebrar o revestimento, sim ou não? Então eu posso macerar? Não pode. Tá? Então não pode macerar, não pode partir, porque vai tudo por água abaixo. É a mesma coisa dos comprimidos de liberação modificada. São comprimidos que existe uma tecnologia que modifica a forma de liberação deles. Se eu quebrar, triturar, partir também vai gerar problema. E cada sigla tem uma tradução. Exemplo, SR, liberação sustentável, release sustain, né? XR, release extend, que é liberação estendida. BD, bis, 2 doses. Então assim, cada sigla tem lá um porquê, né? E aí você pensa assim, professor, mas por que modifica a liberação do medicamento? Para que promover isso? Vou dar um exemplo claro de uma patologia muito comum que vocês vão tratar muito, diabetes. Imagina que seu paciente toma metformina, o medicamento mais usado no mundo para diabetes é a metformina. Tá? E a metformina ela tem um efeito colateral clássico, gasta. Seu paciente toma metformina, ele vai reclamar, você vai chegar no consultório, doutor Eduardo, cara, você prescreveu aquele medicamento, você não gosta de mim, né? Porque, rapaz, meu estômago agora não aceita nada no mundo, é o tempo inteiro, é aquele vulco. E aí tem dia que eu ia uma vez no banheiro, agora eu dou 3, 4 vezes, vai reclamar com você, vai se queixar. Por quê? Porque realmente ela traz um desconforto gástrico. Aí o que a indústria fez? Ao invés do Dr. Eduardo prescrever lá 2 comprimidos de 850 mg de metformina, vamos pegar 800 mg, só colocar em um comprimido, deixar só um mesmo, mas que ela sustente uma concentração certa mais linear. Que ele seja absorvido no estômago, ele seja liberado esse princípio ativo de forma mais lenta. O comprimido ele não pode, por um simples
simplesmente se quebrar todinho e liberar todo o princípio ativo. Vamos fazer com que ele seja liberado, o princípio ativo, gradativamente. Então a pessoa toma um medicamento de manhã e ele vai ser, durante o dia, esse comprimido vai sendo degradado lentamente. Professor, por que isso? Porque você pensa num comprimido, eles fazem como se fosse uma teia de aranha em volta dele. Que nós chamamos de polímeros. E aí o princípio ativo fica saindo por poros, lentamente. No final, vai ficar lá o formatozinho do comprimido, como se fosse uma teia de aranha. E o princípio ativo saiu no final do dia. E a pessoa libera isso nas fezes depois. Né? Como se fosse uma estruturazinha do comprimido, tá? Que são polímeros. Ok? Então, tudo isso para quê? Para melhorar a questão de liberação e o platô cinético. Melhora o quadro clínico do paciente, que são os efeitos colaterais das reações adversas. Então, você dá um maior conforto ao paciente. Se você dá maior conforto, você está dando uma maior probabilidade de ele aderir ao tratamento, não parar de tomar e parar de xingar o Eduardo. E você vai manter um platô cinético melhor no organismo do paciente. Então, o medicamento não vai ficar flutuando concentrações, ele vai manter uma linearidade melhor. E o paciente vai continuar tomando o medicamento. Então, a indústria faz de tudo para facilitar a sua vida médica. Então, gosto dos farmacêuticos. Nós somos amiguinhos, gente boa, ajuda vocês. Certo, crianças? Viram as diferenças dos comprimidos? Professor, você vai falar de tudo? Não, isso só foi um exemplo. E aí tem forma farmacêutica de tudo contra ti. E aí eu só estou querendo colocar na cabeça de vocês assim, gente. Entender sobre o medicamento vai além de eu saber assim, ó, dipirona se liga na costa. E prostaglandina. Saber sobre o medicamento é algo gigante, gigante. Então assim, eu sempre falo com meus amigos médicos, toda vez que você precisar aprofundar lá, você está lá no seu consultório, Eduardo. O Eduardo está com uma dúvida sobre um fármaco de uma indústria, tal, liga para o seu farmacêutico de confiança, para ele te dar um upgrade lá. Tá entendendo? Porque o cara estudou tudo, desde a produção da indústria, como a matéria-prima chega lá, até chegar na mão, para todas as etapas ele tem que estudar tudo. Tá entendendo? Então, você não é obrigado a saber tudo isso. O médico não. O médico tem um monte de outra coisa para fazer, a clínica e tal. Essas questões estão ligadas ao farmacêutico. A única coisa que você tem que saber é que, na hora da escolha, você tem que saber as diferenças. Eu vou prescrever uma solução porque vai ser melhor por isso. Mas você não precisa saber como é produzido, o que é colocado, nada disso ali dentro. Alguma pergunta sobre isso? Sobre alguma outra forma farmacêutica? Eu estou falando da liberação modificada. Basicamente, ela é para o tempo de absorção? Para mexer sempre no tempo de absorção. Basicamente, sempre para ajustar a questão cinética, nunca dinâmica, sempre cinética, sempre para mexer em alguma coisa de absorção, tempo de meia-vida. Exemplo aqui, vou dar outro exemplo. SR, a gente tem o Voltaren. Todo mundo conhece o Voltaren? Voltaren lá, que é o diclofenaco. Existe Voltaren SR. Você colocar no Google assim, Voltaren SR, vai aparecer lá uma caixinha do Voltaren e uma sigla grandona do lado SR. Aí a pessoa não olha para a sigla, acha que ele não é importante. Não, ela tem uma grande importância, liberação sustentável. Porque esse diclofenaco, ele também não vai ser disperso toda uma vez. Ele faz um pico inicial para passar a dor do paciente e depois ele tem um núcleo comprimido bem duro, que vai ser liberado bem gradativamente, para a pessoa ter uma ação imediata, a dor dele ir embora. Mas que ele não precise de outro comprimido depois. É aquele tipo de situação assim, o Eduardo não quer passar 3 comprimidos do Rogério, porque o Eduardo sabe que às vezes o Rogério não vai acordar de madrugada para tomar. Aí o Eduardo fala assim, eu vou passar um SR, só 2 comprimidos vai resolver, vai ter uma cinética legal. Entendeu? Bis da mesma forma, o BD. Né? Exemplo, amoxicilina BD. Nós temos amoxicilina BD, você colocar no Google aí também, né? No Google aí vocês vão ver lá, amoxicilina BD. Por quê? A amoxicilina é 3 vezes ao dia, de 8 em 8. A BD é de 12 em 12. Então tudo é para ajudar na questão cinética. Certo? Fechou? Aquela é forma farmacêutica sólida também. Entra no sólido, mas aí é uma outra questão, né? Comprimido é sólido, drágia é sólido, certo? Aí nós temos as próprias pastilhas também entram como sólido. Então a gente vai colocando. Aí depois, exemplo, pó, né? O próprio pó entra como sólido. O ômega 3 entra como sólido? Não, o ômega normalmente ela é uma cápsula de coegel. A gente fala que é como se fosse semi-sólido, né? Cada cápsula de coegel dela.
Tá? Ali dentro é líquido, né? Agora, se a cápsula, a gente tem várias cápsulas diferentes. Tem cápsula dura que dentro é pó, tem cápsula dura que dentro é granulado. Esse é omeprazol. Alguém já tomou omeprazol? Alguém já tomou? Quem tiver omeprazol em casa, quando você chegar em casa, você pega a cápsula e você faz assim, balança ela. Aí você vai escutar o barulhinho. Você vai falar, rapaz, eu sou doido mesmo, sabia, ó. Aí você faz assim, vai fazer o barulho. Por quê? O que tem dentro ali? Não é pó, na verdade é um granulado, são grânulos, como se fossem grãozinhos de mostarda. Por quê? Porque ela vem com dois revestimentos. A cápsula que está protegendo o princípio ativo. E lá dentro do pó, ele sofre um outro revestimento para ele se tornar um grânulo. Por quê? O pH do estômago inativa o omeprazol. Ele não pode ter nenhum contato com ácido clorídrico. Então ele precisa ser absorvido antes de ser ionizado pelo ácido clorídrico. Então precisa de tanta proteção. Então se você pegar o omeprazol e balançar ele, você vai ver que dentro ele é um granulado revestido. Tem algumas cápsulas que dentro é extrato, é planta, né? Algum extrato assim, tá entendendo? Então, às vezes você tem cápsulazinha que é chá, né? De extrato de planta para, como se fosse aquele que a gente faz no chazinho lá. Então tem um monte de forma farmacêutica, gente. Então assim, hoje é uma infinidade gigante que nós temos de opção. Qual que é a intenção de colocar isso aqui para vocês? Para vocês entenderem que se eu estou lá, por exemplo, no caso clínico, o paciente, não sei o que, utilizou um comprimido sublingual. Opa, sublingual. Já tem que pensar na cinética diferente. Está entendendo? O paciente estava utilizando um comprimido tal, e o paciente estava lutando. Eu tenho que escolher outra forma farmacêutica, essa é a ideal para ele. Certo? Então, tudo a gente tem que sempre ter um raciocínio. O paciente está com anemia perniciosa e está utilizando ferro por via oral. Pode. Está utilizando B12 por via oral. Pode na anemia perniciosa? O paciente que tem anemia megaloblástica perniciosa, ele pode suplementar B12 por via oral? A gente vai resolver a anemia dele? Não, porque ele não tem que fazer intrínseco. Então tem que fazer parenteral. Por exemplo, assim, tudo eu tenho que pensar na via, tenho que raciocinar clinicamente, senão eu só vou fazer besteira na minha prescrição. Certinho, crianças? Vamos fazer um coffee break? O Eduardo vai pagar o café para vocês. E aí depois que o Eduardo pagar, a gente volta. Eduardo não paga não? Eduardo sai Ai, ai, ai. Fazer o quê? Tá fora, hein? Bora pra papel. Meu Deus, pagar pra papel. Tu tem que patrocinar a gente. Tomar um café. Muita coisa ali pra gente conversar. Você chegou a dar uma frente? Meu Deus, quem não falar que é mim? Tem que falar, tá? Fala o que você sabe. Tipo, os medicamentos sólidos ele não pode tomar, porque ele vai sedar. Vamos colocar aqui. Pensar via de administração e formas farmacêuticas dele tem que ser, né, de acordo com o padrões dele, né? O que mais, gente? Alguma coisa para falar? As meninas do fundão. Vocês. E aí, o que vocês têm a dizer? Nada, professor? Passo a bola dos universitários. Fale agora o cálice para sempre. Professor, a gente observa que mesmo clínica delícia, por entre 3 ml, o valor do total de clínico ainda não está afetado, ele ainda está dentro da normalidade. 3 dias ali, né? Isso. De 3 a 5 dias, de 10 a 14 miligramas. E aí, pessoal? A bilirrubina. Aí vamos colocar aqui. Delícia neonatal, né? É um fator fisiológico. O que mais?
Tipo de medicação que está sendo usada, qual é os medicamentos? O senhor circulou o nome do hospital. É uma coisa. Porque, só porque às vezes como é assim, né, a história de base é de dinheiro também. Então, é o nome da história de base é mais alguma coisa? Os exames que vocês pesquisaram, certo? Essa bilirrubina dentro de um valor de referência geral, ele é um valor alto. Se a gente pensar na idade, a gente tem que avaliar alguns fatores, né? Exemplo, um recém-nascido, dependendo do primeiro dia dele para hoje, pode ser um valor que a gente considera até normal, pode ser um valor um pouco alterado, vai depender do quadro clínico. Por quê? O valor de referência de exame é só um parâmetro. Tá? O valor de referência de exame não é uma afirmação. Vou dar um exemplo para vocês. A minha amiga prescreve um exame de glicose para mim, Rogério. Certo? A minha glicose deu 70. Normal. 70 a 99 miligramas por decilitro de glicose normal. Ela prescreve um exame de glicose para minha amiga Cris Lei. Só que a Cris Lei é diabética tipo 1, médico tipo 1. A Cris Lei utiliza insulina desde bebê, desde pequenininha. Descobriu logo na infância que ela era diabética tipo 1. E ela utiliza insulina e a glicose dela deu 70 também. A nossa doutora, ela vai ter a mesma avaliação dentro do valor de referência para mim e para ela? 70 para ela, gente, é problema. Porque se ela usa insulina, para ela entrar no aí, tá? Um passo. Hipoglicemia é muito mais complexo de tratar, de lidar, do que hiperglicemia. Então, os valores de referência, eu espero do diabético tipo 1, que ele está utilizando insulina, que a glicose dele fique 70. Eu espero que a glicose dele fique 110, 120, 100, tá show de bola para ele. Agora, para um paciente não diabético, esse eu espero que em jejum esteja numa faixa de 70 a 99. Tranquilo? Então, os valores de referência são parâmetros gerais e eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou fazer uma avaliação clínica do paciente. Tá? Para me entender, exemplo, essa bilirrubina dele está 10, mas no primeiro dia estava quanto? Estava 13, então se vem declinando, show. Ou ela vem aumentando. E aí, para mim poder antecipar alguns fatores. Por quê? Se essa bilirrubina dele passar de 16 gramas por decilitro, pode gerar o que nós chamamos de síndrome de Quirino-Pérez. Isso pode causar neurotoxicidade e normalmente é irreversível. Pode deixar sequelas neurológicas, né? Vai ter reversão. Então é um risco. E se ela estiver aumentando? Vamos colocar uma hipótese que essa bilirrubina ela vem aumentando nesses 3 dias. Fez o primeiro dia, estava 7, no segundo dia 9, no terceiro 10 e ela vem aumentando. Será? O que pode estar acontecendo? Será que é hepatotoxicidade, que alguém falou para mim? Né? Será que algum medicamento está tendo comprometimento hepático? O comprometimento hepático faz aumento da bilirrubina direto ou indireto? Qual das duas que aumenta? Será que os medicamentos têm alguma coisa a ver? Exemplo, a albumina tem alguma coisa a ver com o medicamento, pessoal? A albumina? Tem alguma coisa a ver com o medicamento albumina? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos dar um exemplo aqui. Quando o Rogério tomou a dipirona que o Eduardo prescreveu, essa dipirona, quando chega na corrente sanguínea, o que acontece com ela? Ela fica lá passeando, ela é carreada, uma fração dela. Então, quem carrega medicamentos, normalmente, ou é alfa-glicoproteinase, né? De acordo com a característica fisicoquímica do medicamento. Então, exemplo, a albumina é uma proteína importante de carregamento, de transporte do medicamento no sangue. Se eu tenho pouca albumina, o que pode acontecer? Se eu tenho muito medicamento para transportar, pode não ter transporte para todo mundo. E aí o medicamento fica livre no sangue. E aí aquela proporção do medicamento ali com albumina e o medicamento livre, eu vou mudar a proporção, você está entendendo? A balança fica desregulada. E aí eu vou ter mais medicamento ali livre. Só que lá na bioquímica vocês aprenderam uma coisa, que a bilirrubina também, a albumina também transporta a bilirrubina. Você está entendendo? E aí agora, ó, além das substâncias exógenas,
que nós chamamos, né? O medicamento é um xenobiótico, ele é exógeno, mas tem substâncias endógenas que a albumina transporta. Vocês acham que não pode ter uma briga? Por exemplo, eu tenho aqui uma albumina, a droga, medicamento, querendo se ligar a ela. A bilirrubina também querendo se ligar a ela. Não pode ter uma briga dos dois no momento? Quer dizer, assim, todo mundo quer ser transportado, sim ou não, pessoal? Os dois querem ser transportados, só que tem pouco transporte. Eles não podem começar a brigar e um querer falar assim, não, eu que vou se encaixar, você vai ficar fora. Ou não, eu que vou se encaixar, você vai ficar fora. Pode dar alteração de gradiente de concentração, professor? Pode dar alteração também de gradiente de concentração. Agora imagina assim, ó, se o medicamento se liga, desloca a bilirrubina aumenta, sim ou não, pessoal? Se a bilirrubina aumenta, pode causar toxicidade no bebezinho? Sim ou não? Pode causar. Agora vamos fazer o contrário. A bilirrubina se liga. Bilirrubina se ligou, show de bola, menos bilirrubina livre. Agora imagina aqui, ó, se eu pego e desligo o medicamento, você acha que se eu aumentar a concentração do sangue do bebezinho livre, pode causar toxicidade para ele? Sim ou não? Também pode. Então, por que eu coloquei esse casinho pequenininho para vocês? Ó, na farmacocinética, a gente vai estudar tudo isso aí. A gente vai entender que o medicamento tem um momento de entrada no organismo e tem um momento já exato de saída do organismo. Só que ele depende de fatores. Ele depende de uma boa absorção, ele depende de um bom metabolismo de primeira passagem do fígado, ele depende de um processo de distribuição do chão, e para ele ser distribuído, a gente depende de proteínas plasmáticas de transporte do medicamento. Tá? Depois ele vai ser perfundido, vai sofrer difusão, e aí o que o amigo falou, o gradiente, né, de concentração ali vai gerar uma perfusão, e aí ele vai chegar no alvo dele para agir. Depois disso ele volta, retorna no fígado, sofre metabolismo de biotransformação, e aí vai para os rins e é excretado, que é o órgão principal de excreção. Se ele tem excreção fecal, ele vai ser excretado pela fezes. Se ele tem excreção pulmonar, ele vai ser excretado pelo pulmão. Se ele é excretado através do leite materno, assim por diante. Mas você percebe agora, todo mundo, muita atenção aqui do professor. Professor, se o senhor falou de todas essas etapas, se o cara tem um problema gástrico, pode praticar absorção? Pode. Se o cara tomou um antiácido, mexeu no pH, pode mexer em gradiente de absorção? Pode. Se o paciente tomou um medicamento que mexe na motilidade gastrointestinal, pode interferir na absorção? Pode. Se o meu paciente tem síndrome de Crohn, que é uma doença autoimune do intestino, pode interferir na absorção? Pode também. Certo? Se é um medicamento que o alimento prejudica a absorção, o cara comeu, vai prejudicar? Vai prejudicar na taxa de absorção. Por exemplo, ciprofloxacina, antibiótico, declina 50% da ação do antibiótico. Você está entendendo? Tudo isso só na absorção. Se eu tenho um paciente idoso, prejudica, tá? Por causa das microvilosidades intestinais, ele está comprometido, então vai prejudicar a absorção. Então a gente percebe que a cinética do medicamento é um fator primordial para que o medicamento tenha ação. Não é eu pegar uma caixa de medicamento, achar que eu vou entregar para a minha equipe, ela vai tomar, sem eu ter avaliado ela como um todo, vai agir. O medicamento tem tudo milagre. E eu não avaliei ela como um ser individualizado. Ela é ela, Eduardo, minha amiga, cada um é um. Então, cada ser, o organismo dele está funcionando de uma forma. Se eu não parto do pressuposto de saber que isso aqui é um RN, tem 3 dias, é prematuro, está faltando um monte de informação. É prematuro, tá, mas foi quantas semanas? Então, a gente tem um monte de informação que a gente não tem aqui. Quem são esses medicamentos que ele está usando? Eu preciso de muita coisa para poder avaliar. Mas se eu não avalio isso e acho que medicamentos eles agem no corpo todo de forma igual, eu vou errar sempre. Toda vez minha pressão vai estar errada. Toda vez minha pressão vai estar errada. Eu não vou acertar uma. Vou só dar a bola fora da pressão. Prescrições, elas são feitas individualizadas. Por isso que precisa do médico. Cara crachá. A bula vem lá um igual meio para todo mundo. A indústria produz medicamentos iguais para todo mundo. Mas na hora de prescrever é algo individualizado. Então eu tenho que avaliar. Avaliei esse quesito de absorção, eu vou para o próximo passo, mecanismo de primeira passagem. O que esse mecanismo prejudica ou interfere?
Né? Se é um bebezinho, eu já sei que é um mecanismo de primeira passagem, ele é prejudicado, o fígado dele, a capacidade dele de transformação é baixa. Então eu sei que ele tem essa tendência, por isso que tem medicamentos que eu não posso prescrever para ele. Então eu estou avaliando isso, então eu estou raciocinando a prescrição e estou pensando nessas etapas cinéticas. Vocês estão entendendo, pessoal? Aí eu vou para a próxima etapa, distribuição. Caraca, ele está com hipoglicemia, polimedicado, ictério. Será que eu não consigo corrigir a albumina dele com a suplementação nutricional? Deixa eu conversar com a Nutri aqui. Como é que está a suplementação proteica dele? Ah, tá X, vamos mexer? Porque a albumina dele está um pouco baixa, eu estou percebendo que a bilirrubina dele está subindo, está entendendo que pode estar havendo competição de alguns medicamentos, não tem como eu trocar o medicamento que ele precisa desse medicamento. E aí eu vou raciocinando, dia após dia. Né? E eu vou raciocinando clinicamente, vou fazendo ajuste, vou pensando aonde eu consigo interferir. Mas eu sei que a albumina é uma proteína importante de transporte de medicamentos ácidos. Okay? Então eu sei que ela é vital, ela é muito importante. E aí eu vou avaliar isso. No recém-nascido, eu sei que isso é normalmente questão de próprio processo de maturação. Tá? Ainda mais prematuro. Mas pode ser um paciente hepatopata que tem um dano hepático que produz albumina. Pode ser um paciente renal que está depurando a albumina, que está perdendo proteína, ele tem proteína, ele perde proteína, e eu sei que o renal perde proteína. E aí eu tenho que avaliar como é que está a questão da albumina dele. Então eu tenho que pensar no paciente como um todo. O idoso perde proteína, porque ele perde o processo de síntese. Né? Então tudo isso a gente tem que avaliar. Tranquilo, pessoal? Depois do processo de transformação do mesmo jeito. Como é que é o fígado do meu paciente? Caraca, é um paciente que é hepatopata, ele tem hepatite. Então eu sei que medicamentos que dependem de metabolismo hepático, para ele não pode utilizar. Então, exemplo aqui, nós não vamos poder ficar na farmácia dentro de uma caixinha assim. Ciprofloxacina é um antibiótico, é uma quinolona que age lá na topoisomerase da bactéria, impedindo a formação e replicação do DNA da bactéria. Isso para o médico é legal. Você sabe onde o antibiótico é. Você sabe que a quinolona age no DNA, que a amoxicilina age na parede da bactéria, que a polymyxina age na membrana. Certo? Isso é interessante, é importante. Porque eu sei que bactéria que não tem parede não adianta usar um antibiótico de parede. Ela não tem parede, você não está fazendo nada nela. Mas o mais importante para o médico não é isso. É o contexto da evolução clínica. É entender o paciente como um todo. Beleza. Aminoglicosídeo eu não posso usar para o meu paciente que é nefropata, não é a primeira escolha. Polimyxina para o paciente nefropata não é a primeira escolha. Ciprofloxacina e quinolona não é a primeira escolha para ninguém. E os médicos utilizam a rodo como primeira escolha. Não é. A Anvisa já falou 1000 vezes e muito médico tem. Então é isso que eu, médico, tenho que saber. A parte clínica. Então, apesar da nossa matéria ser básica, eu sempre vou trazer muito exemplo prático para vocês. A gente precisa botar a cachola para pensar. Professor, quando tiver exame, vai ter valor de referência na frente. Mas eu vou massacrar vocês para aprender isso. Certo? Vocês têm que entender o contexto mais geral. Vocês estão no terceiro ano. Está na hora de a gente juntar tudo que a gente estudou nos últimos 2 anos nesse início e começar agora a conceituar coisa mais prática. Coisa mais do dia a dia de vocês. Certo? Dúvidas, o professor vai estar aqui para responder. Se eu não sei, a gente pergunta para alguém. O presidente da República, alguém vai ter que nos responder, né? Mas a gente vai ter que sair com a resposta, certo? E sempre no contexto clínico, certo? Sempre com a visão que o nosso paciente é um ser único, ele é um ser único, tá? Então eu tenho que avaliar meu paciente para saber a via de administração, a droga que eu vou usar, a concentração da droga que eu vou usar, o tempo de droga que eu vou usar. Tá? Então isso muda de paciente para paciente, beleza? Vou dar um exemplo para vocês assim, claro. Às vezes um amigo meu farmacêutico, pô, médico aqui que você meteu doido. Ele escreveu antibiótico para paciente 20 dias, cara, vai intoxicar o paciente. Eu falei, mas qual é o paciente? Como é que está o paciente? O paciente, o hemograma está assim, CD4, CD está assim, saiu a carga viral dele, está assim. Eu falei, pô, o paciente não tem imunidade nenhuma mais, ele vai ter que usar até mais dias do que isso. Porque se um paciente normal usa 7, não quer dizer que todo mundo vai usar 7. Aquele paciente é algo atípico, né? Então o antibiótico, quando a gente passa o antibiótico para o paciente, a gente pensa que é um antibiótico que está fazendo tudo, mas nosso sistema imune que está fazendo a maior parte ainda. O antibiótico ele está dando um auxílio.
Tanto que se o antibiótico fizesse tudo, os nossos pacientes imunocomprometidos não morreriam de infecções por bactérias vagabundas que para outro paciente não faria nada. Não morreriam com infecções fúngicas de fungos que no organismo normal nem cresce. E na pessoa matou a pessoa. Tá? Então o antifúngico é só um auxílio, o antibiótico é só um auxílio. Então se eu não tenho esse raciocínio de entender que o fisiológico é importante, tá? Que ele vai ser um fator que eu vou ter que avaliar na hora da prescrição, nunca a prescrição vai dar certo. Tranquilo, criancinhas? Show de bola? Ficou claro, amiguinho? Ficou? Você vai passar os capítulos? Também. Eu vou colocar, na verdade, assim, um tema. Porque o capítulo, às vezes, depende muito da edição que você vai ler, né? Mas, assim, eu sempre vou colocar o tema. E é justamente o que eu ia falar para você, ó. Você já puxou aí, ó. Então, vocês vão colocar grandão, assim, no caderno de vocês. Lembrem lá da época do prezinho, quando você estava com a tia Luísa. E ela mandava você desenhar uma casinha, uma árvore, uma menina da bicicleta, tarefa para casa. A tarefinha de vocês, belas crianças, é começar a estudar farmacocinética. Esse realmente é o nosso primeiro tema e é justamente o que o professor tentou mostrar para vocês aqui, que é absorção, distribuição, biotransformação e metabolismo, que são sinônimos, e excreção e eliminação. Vai estar tudo no capítulo, uma sequência do outro. Tá? São esses 4 tópicos. Vou colocar no quadro para vocês copiarem, tá? Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Vamos colocar aqui ó, do lado. Deixa eu apagar. Posso apagar aqui, né? Vou colocar aqui do lado, ó. Vou colocar os temas tudo certinho, para ninguém colocar errado. Vai ficar aqui do lado. Próxima aula, farmacocinética. Agora prestem muita atenção aqui, ó, pessoal. Prestem muita atenção. Prestem atenção, senão vocês vão se confundir lá. Exemplo, o Rampdale, ele abre o capítulo de farmacocinética. Ele fala de farmacocinética clínica geral, assim, no geralzão. E aí depois ele entra assim, em absorção, ele destrincha passo a passo. É esse passo a passo que me interessa mais, tá? Professor, qual que é o passo a passo, pelo amor de São Jesus? Aleluia. Pô, tá comemorando o quê? As aulas começaram agora? Deve ser para desenvolver, então. Eu estou no auditório. Hoje tem aula aí. Não, nossos cabelos. Ah, eles têm aula também, mas eles estão no auditório. Absorção, distribuição, biotransformação, dependendo do autor, ele coloca o nome como metabolismo, certo? E dependendo do autor também, ao invés de ele falar excreção, ele chama de eliminação. É uma coisa, tá? Não muda nada. Aí o que eu estava colocando para vocês aqui, por exemplo, lá no Rampdale, que é um dos livros que eu indiquei para vocês, que são nossas bases, tá? Ele às vezes ele abre um tópico, dependendo disso, ele abre um tópico, fala de cinética geral, clínica, ele dá uma introdução lá. Eu sei que vai assustar a cabeça de vocês um pouco quando vocês têm alguns cálculos, algumas curvas de depuração. Mas aí depois na aula, justamente para isso que serve a nossa aula, para a gente enxugar e falar isso aqui é o mais importante. Tá? Porque, exemplo, às vezes é um livro de farmácia geral, ele vai do 0 ao 100 muito rápido. Né? E aí a gente entender que é onde a régua que vai, que interessa para a gente nesse momento. Tá? E aí a gente vai nortear aqui. Aí depois ele abre tópicos também, absorção, distribuição, transformação e extensão. E também, quando a gente estiver dentro de um momento mais expositivo, tá? Eu vou estar passando isso aqui para vocês, certo? Explicando o que é mais importante de cada etapa. Cinética, a gente vai usar mais no quadro. Na dinâmica, eu vou usar mais o slide, porque aí envolve receptor, eu preciso mostrar algumas imagens, tá? Mas eu prefiro, às vezes, muitas vezes, usar mais no quadro, que é mais, chama um pouco mais a atenção. Negócio de slide, vocês ficam querendo tirar foto, filmar, gravar, coloca o fone na sala, vindo samba no fila do doido. Tá? Então, vocês ficam muito ligados assim, ó, não, tem que pegar o slide, porque senão vai dar tudo errado. Então, aqui fica mais tranquilo pra gente, certo? Pode falar, irmão. Professor, em relação à farmacocinética
cinética não estaria bastante atrelada à farmacodinâmica também, ou só vai separar? A gente tem que separar didaticamente, né? Exemplo assim, elas ficam em capítulos diferentes do livro, e aí didaticamente a gente separa, mas não tem nada separado na farmacologia, nada separado, tudo inteirado. Por exemplo, a cinética e dinâmica e a via de administração é um bolo só. Exemplo assim, ó, quando eu escolho a via, escolho o medicamento, administro, tudo vai acontecer ao mesmo tempo, a administração, a cinética e quando chegar no alvo farmacológico a dinâmica. E, na verdade, depois da segunda dose, a cinética e a dinâmica já se misturou, elas não se separam mais. Porque, exemplo, enquanto tem um medicamento se ligando ao receptor, tem um medicamento sendo absorvido, tem uma porção dele sendo excretada, tem uma porção que está no fígado, tem uma porção que está no pulmão, tem uma porção que está no álcool, então já está tudo misturado. Aí a gente separa, só para explicar, mas é tudo junto acontecendo no corpo, né? Tudo no mesmo barco. Beleza? Então, próxima aula, e eu acredito que nós não vamos terminar esse assunto na próxima aula, porque o professor, ele dá uma pegada mais aprofundada. Eu gosto de falar bastante sobre isso.